Muito bem, pessoal, vamos agora proceder ao nosso bloco de exercícios de crimes contra a administração da justiça. Na verdade, vamos fazer 2 blocos importantíssimos que eu sugiro que vocês façam, que vocês estudem e realizem outras questões, além daquelas que, obviamente, eu vou trazer aqui para vocês nesses 2 blocos. Então, vamos já de início para a nossa questão número 1, que diz o seguinte: acerca dos crimes contra a administração pública, julgue o item a seguir. Lembrando sempre que crimes contra a administração da justiça está dentro do título de crimes contra a administração pública. Situação hipotética. Com o intuito de prejudicar a candidatura de Flávio, seu concorrente eleitoral, Alberto procurou uma delegacia de polícia e imputou falsamente a Flávio os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Reduzida a termo essas declarações, a autoridade policial instaurou o inquérito policial para apurar os delitos. Assertiva. Nessa situação, Alberto responderá pelo crime de fraude processual. E aí, galera, certo ou errada essa questão? Reparem, eu tenho o Flávio e o Alberto. O Alberto quis prejudicar o Flávio, porque eles estavam concorrendo pelo mesmo cargo. E o Alberto, então, para prejudicar o Flávio, ele leva declarações falsas à polícia no sentido de que Flávio teria praticado corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O crime praticado por Alberto é a fraude processual? Não, né, pessoal? Questão errada. Questão errada. O delito que eu tenho aqui é o delito previsto no artigo 339 do Código Penal, que é a denunciação caluniosa. O Alberto deu causa à instauração de um procedimento investigativo contra a pessoa de que sabe ser inocente. Contra uma pessoa que sabe que não praticou um delito. Reparem, se você leva ao conhecimento de uma autoridade para que se dê início a uma investigação, seja uma investigação criminal, uma investigação policial, de improbidade administrativa, contra uma pessoa que você sabe ser inocente, pratica-se o crime de denunciação caluniosa, crime grave, pena de reclusão de 2 a 8 anos, ok? Então o crime aqui não foi o crime de fraude processual, mas sim o crime de denunciação caluniosa, artigo 339. Questão número 2. Marcos estava sendo acusado de roubo. Preocupado com o futuro de Marcos, que havia recentemente sido aprovado em um concurso para a carreira policial, Carlos, pai de Marcos, comunicou à autoridade ser o autor do roubo e assumiu em juízo a prática do crime. Nessa situação hipotética, caso seja descoberta a mentira, Carlos responderá pela prática do crime de falso testemunho, fraude processual, autoacusação falsa, denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime. Então repare, eu tenho o Marcos, criminoso, praticou crime, está sendo acusado pelo crime de roubo. Vem o pai de Marcos, que é o Carlos, preocupado porque o filho tinha passado no concurso das carreiras policiais, tem investigação da vida pregressa. Vem então o pai de Marcos, o Carlos, e fala: olha, juiz, quem praticou o crime foi eu. Eu que sou o autor do crime, tá? Não é o meu filho. Livra o meu filho dessa, porque quem praticou o crime de roubo foi eu. E aí, pessoal, qual crime praticou o Carlos? Ele pratica algum crime? Claro que ele pratica. É falso testemunho, fraude processual, autoacusação falsa, denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime? Ele praticou a chamada autoacusação falsa. Ou seja, ele está se acusando de uma conduta que ele não praticou. Professor, mas a motivação dele aqui era ajudar o filho, foi uma motivação misericordiosa, com compaixão. Não interessa a motivação. Quando alguém pratica uma autoacusação falsa, o crime estará consumado independentemente da motivação que o levou a praticar essa autoacusação. E reparem que a autoacusação falsa é um crime contra a administração da justiça porque prejudica as investigações, leva a polícia, o Ministério Público e até mesmo o juiz a um entendimento e a um caminho diverso da verdade. Então é um crime contra a administração da justiça. O crime praticado, portanto, por Carlos é a autoacusação falsa, que está no artigo 341 do Código Penal. Questão número 3.
policial militar que forja situação de flagrância, a fim de increpar indivíduo que sabe inocente e, com isso, dá causa à instauração de inquérito policial, comete crime de falso testemunho, calúnia qualificada, exercício arbitrário, denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime. Pessoal, reparem, assim como a gente viu lá na questão que tinham aquela disputa política que um imputou um crime falsamente a outra pessoa, levando ao conhecimento da autoridade policial, a situação que nós temos aqui é a mesma. Só que agora é um policial militar que está forjando uma situação flagrancial para incriminar uma pessoa que ele sabe ser inocente. Ou seja, ele está dando causa à instauração de um inquérito policial ao imputar falsamente um crime contra uma pessoa que ele sabe ser inocente. Eu tenho novamente uma denunciação caluniosa, ok? No caso, então, letra D é o nosso gabarito. Denunciação caluniosa, mais uma vez. Muito bem, muito bem. Questão número 4. Caio, oficial de justiça, todos os dias da semana chega em sua residência cansado, após um longo dia de trabalho, e passa a ficar incomodado com o fato de que Bruno, namorado de sua filha, com 26 anos, recebe um salário alto para a quantidade de serviço que realiza no órgão criminal do Ministério Público em que trabalha. Calma, calma, vamos entender essa história aqui, que essa história é meio doida. Eu tenho o Caio, que é oficial de justiça, ok, mas isso é irrelevante. E o Caio tem uma filha, tá bom? O Caio tem a filha. E a filha tem um namorado, que é o Bruno. Ok. E Caio está incomodado porque o namorado da filha, o Bruno, o seu genro, ele recebe um alto salário para a quantidade de serviço que realiza no órgão criminal do Ministério Público de Trabalho. Ou seja, olha, o Bruno, o meu genro, fica aqui em casa namorando a minha filha, vindo aqui encher o saco, e ele está fazendo isso porque ele não tem trabalho. Ele ganha um alto salário lá no Ministério Público e não tem trabalho para fazer. Então não estou gostando dessa história. Vamos ver o que vai acontecer. Diante disso, olha aí na tela. Objetivando que Bruno trabalhe mais, afirma para a promotora de justiça, chefe de Bruno, que era sua conhecida, que sua esposa foi vítima de um crime de estelionato e que o fato deveria ser investigado, informando nada a saber sobre a autoria delitiva. Então, o Caio fala, olha, ô promotora, que é a chefe do Bruno, a minha esposa foi vítima de estelionato. Tá? Promotora, que é a promotora, que é chefe do Bruno, né? Olha o tanto de gente que eles envolveram nessa questão. Promotora, que ó, o Caio falando com a promotora, teve esse crime contra minha esposa, então precisa ser investigado aí pelo Ministério Público, tá bom? Diante disso, foi instaurado o procedimento investigatório criminal no órgão. Muito bem. Caio, então, se arrepende e procura seu advogado para saber as consequências de sua conduta, caso seja descoberto que o fato narrado era falso. Então, na verdade, essa historinha do estelionato sofrido pela esposa do Caio é tudo mentira. Não existiu esse estelionato. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que Caio não praticou crime em razão do arrependimento posterior. Letra B. Praticou crime de denunciação caluniosa, consumado. Letra C. Praticou crime de comunicação falsa de crime ou contravenção, consumado. Letra D. Praticou crime de falso testemunho, consumado. E letra E. Praticou crime contra a administração da justiça na modalidade tentada. E aí, pessoal, qual foi a conduta praticada pelo Caio ao falar para a promotora que um crime foi praticado contra sua esposa, sendo que, na verdade, esse crime não existiu. A única intenção era dar mais trabalho para a promotoria, bem como para o local, para o Bruno, né? Para o genro dele, para o local onde Bruno trabalhava, para que ele tivesse trabalho e parasse de encher o saco dele e ficar na casa dele. E aí, a questão não fala isso, eu estou supondo, tá, gente? Vamos lá, então. Afinal, qual crime foi praticado por Caio? Pessoal, ele praticou crime? Claro que ele praticou crime. Por acaso, ele imputou a alguém que ele sabia ser inocente este delito? Ele chegou para a promotoria e falou, olha, promotoria, promotora,
minha esposa sofreu um crime de estelionato e esse estelionato foi praticado por X, por aquela pessoa. Se ele tivesse feito isso, nós estaríamos diante de uma denunciação caluniosa, mas ele não imputou o fato a alguém que ele sabia ser inocente, dando causa, obviamente, à instauração de uma investigação. Ele deu causa a uma investigação de maneira falsa, porque ele comunicou falsamente um fato definido como crime. Nós temos aqui então, pessoal, a aplicação do artigo 340 do Código Penal, a comunicação falsa de crime ou contravenção penal. Ele simplesmente comunicou falsamente um fato definido como crime, mas reparem, sem atribuir a conduta a uma pessoa que ele sabia ser inocente. Ele simplesmente inventou, mentiu sobre a existência de um fato, sobre a existência de um delito. Logo, o artigo 340, que é um crime bem menos grave do que a denunciação caluniosa, ok? Então, no caso, eu tenho aqui a letra C. Ele praticou o crime de comunicação falsa de crime ou contravenção consumado, ok? Muito bem. Questão número 5. Maria, ex-namorada de Vitor, por estar com muito ciúme do mesmo, por este ter arranjado uma nova namorada, resolve ir à delegacia de polícia e inventar uma história dizendo ter sido agredida por Vitor. Então eu tenho a Maria, eu tenho o Vitor, são ex-namorados. A Maria procura a delegacia e fala: olha, eu fui agredida pelo Vitor, o Vitor me agrediu, mas era tudo mentira. Maria, que em momento algum sofreu qualquer agressão por parte de Vitor, dirige-se à delegacia de polícia e comunica ao delegado que teria sofrido agressão por parte de Vitor e mostra algumas marcas que possuía. Essas marcas foram em razão de uma queda de bicicleta. O delegado, diante dos fatos, toma as seguintes providências: registra o fato, encaminha Maria para exame de corpo de delito e logo em seguida instaura o inquérito policial para apurar melhor os fatos. Diante do quadro acima descrito, Maria praticou a seguinte infração penal: falso testemunho, calúnia, comunicação falsa de crime, injúria ou denunciação caluniosa. E aí, pessoal, qual crime ela praticou? Reparem que ela deu causa à instauração de um inquérito policial, imputando falsamente a alguém um fato definido como crime, um fato e contra uma pessoa que ela sabia ser inocente. Então, reparem, eu não tenho aqui uma mera comunicação falsa de crime, porque a mera comunicação falsa de crime, o agente que pratica o delito da comunicação falsa de crime, ele não imputa a alguém que sabia ser inocente. O crime, né, a alguém que sabia ser inocente. No caso, ela imputou ao Vitor um fato criminoso, sabendo que ele era inocente em relação àquele fato. Pessoal, denunciação caluniosa. Professor, por que isso daqui não é a calúnia? Pessoal, a calúnia é quando o agente imputa falsamente a alguém um fato definido como crime. Ué, professor, mas não é igual? Não. Uma coisa é imputar a alguém um fato definido como crime. Eu calunio uma pessoa ao falar para terceiros que aquela pessoa praticou um crime. Eu estou a caluniando. Esta é uma situação. É uma fofoca, é uma difamação qualificada, porque eu imputo falsamente a alguém um fato definido como crime. Na denunciação caluniosa, eu vou além. Eu não simplesmente imputo falsamente a alguém um fato definido como crime. Além de imputar a alguém um fato definido como crime, imputar falsamente a alguém um fato definido como crime, eu dou causa à instauração de uma investigação, de um procedimento investigatório. No caso aqui, deu causa à instauração de um inquérito policial. Mas ainda que não tivesse dado causa à instauração de um inquérito policial, o simples fato da polícia registrar uma ocorrência, ela está dando causa à instauração de uma investigação. E nesse caso, haverá a consumação da denunciação caluniosa. Então reparem que uma distinção marcante entre a calúnia e a denunciação caluniosa é o destinatário da mentira. Se eu destino essa mentira a terceiros, eu vou ter uma calúnia. Se eu destino essa mentira a uma autoridade policial, uma autoridade administrativa, uma autoridade pública, dando causa a um procedimento investigatório,
aí eu vou ter o crime de denunciação caluniosa. E no caso aqui nós temos, obviamente, a denunciação caluniosa, questão 5, mais uma vez, uma denunciação caluniosa nesta questão também, letra E, ok? Simbora! Questão número 6. No que se refere aos crimes contra a administração da justiça, julgue o item seguinte. O crime de fraude processual, que consiste na inovação artificiosa do estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o objetivo de induzir o julgador a erro, tem incidência em demandas que tramitam junto a juízo arbitral. E aí, pessoal? É possível praticar o crime de fraude processual, que está lá no artigo 347 do Código Penal, no âmbito de um juízo arbitral? Porque essa conduta é exatamente a conduta da fraude processual, tá certo? A fraude processual é essa conduta, que consiste na inovação artificiosa de estado, de lugar, de coisa ou de pessoa, com o objetivo de induzir o julgador a erro. Nós temos aqui a fraude processual. Mas eu posso ter uma fraude processual no âmbito do juízo arbitral? Vocês vão marcar errado. Não pode. Tá bom? A fraude processual, ela ocorrerá no âmbito de um processo civil, administrativo, ou penal. E se for no caso, se houver a fraude processual no âmbito de uma ação penal, vai configurar, inclusive, a pena será aplicada em dobro, tá bom? Se for aplicado no âmbito de um processo penal. E em relação ao processo penal, ainda que não iniciado. O que isso significa? Significa que se nós tivermos uma fraude processual no âmbito criminal, no âmbito da persecução penal, ainda que seja na fase investigatória, ainda que seja na fase inquisitorial do inquérito policial, nós já vamos ter a possibilidade da prática da fraude processual. Então reparem, a fraude processual, vem comigo, a fraude processual, ela não vai se aplicar somente em processos. Em regra, ocorrerá em processos civis, administrativos e penais. Entretanto, na esfera penal, a fraude processual ela pode vir a ser praticada no âmbito de inquérito policial ou de investigação. Vamos supor que alguém acaba de praticar um crime e já inova artificiosamente o estado das coisas, lugares, exatamente para provocar uma fraude processual. Ainda que o crime tenha acabado de ser praticado, alguém pode vir a responder pela fraude processual. Por quê? Porque vai ocorrer no âmbito de uma investigação policial, ok? Fora isso, somente em processos. Muita atenção. O juízo arbitral, nós podemos ter dois crimes que vão ocorrer no âmbito do juízo arbitral. Um deles é a coação no curso do processo. Tá? Então, coação no curso do processo, em que pese a gente ter aqui a palavra processo, esta coação ela pode ocorrer no âmbito do juízo arbitral, artigo 344 do Código Penal, e o crime de falso testemunho. Tá? O falso testemunho do artigo 342 também pode ocorrer no âmbito do juízo arbitral, beleza? Mas a fraude processual, não. Simbora, questão número 7. O agente que faz justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão legítima comete o crime de exercício arbitrário das próprias razões, o qual se processa por ação penal privada, se não houver emprego de violência. E aí, galera, certo ou errado essa questão? O agente que faz justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão legítima, comete o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Até aqui tá certo? Perfeito. Eu tenho aqui o artigo 345 do Código Penal. Só que a questão continua e fala que o exercício arbitrário das próprias razões se processa por ação penal privada, se não houver emprego de violência. E aí, pessoal, certo ou errado? Questão absolutamente correta. Vem aqui comigo, pessoal. O crime de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal, é um crime que se procede mediante queixa. É um crime de ação penal de iniciativa privada.
desde que não tenha sido empregada violência nesse exercício arbitrário das próprias razões. Se por acaso houver o emprego de violência no exercício arbitrário das próprias razões, o delito passa a ser um delito de ação penal pública incondicionada. Mas, em regra, não havendo violência, é um crime que somente se procede mediante queixa. É um crime de ação penal de iniciativa privada, portanto, a questão 7 está correta. Muito bem. Questão 8. Jair, interessado em não ser responsabilizado por determinado ato ilícito que cometera, induziu Lino, seu colega de trabalho, a fazer afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante ao depor como testemunha. Então reparem, eu tenho Jair, interessado em não ser responsabilizado por um ato ilícito, então ele estava respondendo por algum ato ilícito que ele praticou. Ele induz quem? Lino, que é o seu colega do trabalho, para fazer afirmação falsa sobre fato juridicamente relevante ao depor como testemunha, sob compromisso, nos processos administrativo, disciplinar e criminal que apuram a responsabilidade de Jair. Com referência a essa situação hipotética e aos crimes de falso testemunho e falsa perícia, julgue os itens subsecutivos. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, Jair poderá responder por crime de falso testemunho em concurso com Lino, apesar de não prestar compromisso ou realizar qualquer depoimento ele mesmo. E aí, pessoal? Certo ou errado a questão? O que a questão está dizendo é basicamente que Jair, aquele que está respondendo por uma falta que ele praticou, por alguma infração que ele praticou, ele está respondendo um processo administrativo disciplinar, bem como um processo criminal. Então ele está respondendo nas duas esferas, administrativa e criminal. E o Jair, então, induz Lino a praticar o quê? O falso testemunho. Artigo 342 do Código Penal. Pessoal, o artigo 342 do Código Penal, como a gente sabe, trata-se de um crime de mão própria. É um crime cuja conduta não pode ser delegada a uma terceira pessoa. Beleza. Logo, lembre-se que os crimes de mão própria não admitem coautoria, exceto uma outra conduta que também está prevista no artigo 342 do Código Penal, que é a falsa perícia. A falsa perícia é uma exceção. É o único crime de mão própria que admite a coautoria, quando os peritos eles entregarem ou testemunharem num laudo juntos, assinarem um laudo falso juntos. Então eu tenho aqui uma coautoria num crime de mão própria, mas é uma exceção rara. Os crimes de mão própria, em regra, eles não vão admitir a coautoria. E o crime de falso testemunho é um crime de mão própria. Por quê? Porque somente o Lino é quem poderá ir à frente do juiz e testemunhar a favor ou contra, mentir ou falar a verdade em favor do Jair. Logo, é um crime que não admite coautoria. Vamos além? Pergunto a vocês agora. O crime de falso testemunho admite o concurso de pessoas? A coautoria eu sei que não pode. Mas o crime de falso testemunho e os crimes de mão própria, de maneira geral, admitem o concurso de pessoas? Admitem. Como? Na modalidade da participação. O Lino, se ele realmente vier a mentir em juízo, ou mesmo no âmbito do processo administrativo, ou num juízo arbitral, ou num inquérito policial, ele vai praticar o falso testemunho como autor. Mas o Jair, que foi quem induziu o Lino, ele responde também pelo falso testemunho, na modalidade de partícipe, porque ele concorreu para a prática do crime ao induzir Lino a praticar o falso testemunho. A questão perfeitamente correta. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, Jair poderá responder por crime de falso testemunho em concurso com Lino, apesar de não prestar compromisso ou realizar qualquer depoimento ele mesmo. Perfeito, questão correta. O Jair será o partícipe, vai responder como partícipe, e o Lino vai responder como autor. Mas ambos vão ser responsabilizados pelo crime de falso testemunho. Muito bem, questão 9. O crime de falso testemunho, no artigo 342 do Código Penal,
pode ser praticado, olha só, eu já falei sobre isso aqui na questão anterior, hein? Pode ser praticado no âmbito de inquérito policial? Pode? Pode, claro que pode. Segunda parte dessa assertiva, somente pode ser praticado por conduta positiva. Certo ou errado? Errado. O crime do artigo 342, ele traz uma hipótese de conduta omissiva, que é a hipótese de calar a verdade. Lembre-se sempre disso. O indiciado, o investigado, o interrogado, o autor, o réu, o acusado, eles têm direito de permanecer em silêncio. Eles vão se valer do princípio do nemo tenetur si detegere, não produzir provas contra si mesmo. Entretanto, testemunhas não têm direito a ficar em silêncio, não. Tá bom? Existe até alguns entendimentos que vão falar que a testemunha também tem direito de ficar em silêncio. Mas, de acordo com o Código Penal, se uma testemunha cala a verdade, ela pratica o crime de falso testemunho. É uma conduta omissiva que está prevista no artigo 342 do Código Penal. Beleza? Então, errada aqui a letra A. Letra B. Pode ser praticado no âmbito de processo administrativo? Pode? Pode. Somente pode ser praticado por conduta negativa. Errado. Pode ser uma conduta negativa, pode ser uma conduta positiva, como fazer a afirmação falsa, negar a verdade, são condutas positivas. Você vai praticar uma ação, vai fazer algo. Letra C. Somente pode ser praticado no âmbito de processo judicial. Errado. Errado. Pode ser praticado no âmbito de processo judicial, mas como a gente já viu, olha, pode ser praticado no âmbito de inquérito policial, no âmbito de processo administrativo e não somente no âmbito de processo judicial. Então aqui eu já sei que a letra C está errada. A segunda parte fala, pode ser praticado por conduta positiva, como por conduta negativa. A segunda parte estava certa. Letra D. Somente pode ser praticado no âmbito de processo judicial. Mesmo erro da letra D. Errado. E fala também que somente pode ser praticado por conduta negativa. Também está errado. E letra E é o nosso gabarito que vai dizer, pode ser praticado no âmbito de juízo arbitral. Pode? Claro que pode. E pode ser praticado tanto por conduta positiva como por conduta negativa. Letra E é o nosso gabarito. Fechou? Vem comigo aqui. Vamos interromper esse bloco. No próximo bloco a gente dá continuidade às questões de crimes contra a administração da justiça. Até lá!